maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. É momento de celebrar, é momento de adorar ao Todo-Poderoso. É para isso que nós nos reunimos como igreja. Neste domingo, que é o domingo da Ascensão de Jesus Cristo, onde nós nos lembramos que Ele morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. E como diz o nosso credo, de um dia há de vir para julgar os vivos e os mortos. Eu lhe convido a aproveitar esse tempo, que seja um tempo de paz, que seja um tempo de comunhão com o Todo-Poderoso, que você possa ouvir a sua voz. Vamos cantar juntos, nesse espírito de adoração, Jesus Triunfante dos Salmos e Hinos, número 121, sobre a condução da maestrina Helen Heisman e acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. Nesse espírito de adoração, eu lhe convido a fechar os seus olhos para falarmos com Deus, uma oração de adoração a esse Deus maravilhoso, esse Deus extraordinário, esse Deus todo-poderoso. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Tu és bendito, Tu deves ser adorado em toda a terra. O Senhor que é todo-poderoso, Criador de todas as coisas, nós reconhecemos, ó Pai, a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia sobre nós. Nós Te louvamos, Deus, porque Tu és o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa vida. Recebe, ó Pai, a nossa adoração, o nosso louvor. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Adorando a Deus, nós ouviremos o coro Aideia Moraes, Glória nas Alturas, de Theodore Dubois, sob a condução da maestrina Helen Heisman, acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e edição de vídeo de Daniel Schmidt. Glorifica me.
eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, se você puder fazê-lo. Nós estamos abrindo juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, para a leitura do Salmo de número 97, sugerido para este domingo da Ascensão do Senhor. Sim, o 7º domingo do tempo pascal é para nós também o domingo da Ascensão do Senhor. E o salmo apontado dialoga com a temática que inspira, que anima a liturgia deste dia. Estamos abrindo juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 97, a cuja leitura procedemos desde agora, palavra que fala assim: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado, acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A palavra dada a nós por intermédio do salmista, no salmo que lemos, o salmo de número 97, traz-nos uma promessa de graça, que está registrada no versículo de número 11. A luz difunde-se para o justo. A luz, figura evocativa da realidade da vida e da prosperidade, dentro do simbolismo que a palavra adquire no contexto da Bíblia Sagrada. Esta promessa é para nós, que encontramos no Senhor, por meio da sua graça, manifesta na pessoa de Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo, graça que nos justifica e que nos habilita a desfrutar de tudo isto que com a salvação nos advém. A luz bendita que de Deus promana, que ilumina o nosso caminho e toda a realidade de nosso viver. Esta palavra é um convite à fé e à entrega confiante de nossos corações aos cuidados do Deus de toda a providência e de toda a salvação. E a Ele nos lançamos agora, neste tempo precioso de contrição e recolhimento. Por alguns instantes, nos colocamos a sós com Deus e conversamos com Ele no íntimo dos nossos corações. Fazemos a confissão dos nossos pecados e recebemos de suas dadivosas mãos renovo, que vem com graça e perdão que não tem par. Se você puder, onde está, dobre agora os seus joelhos, baixe a cabeça, feche os olhos e assim, em silêncio, eleve os pensamentos a Deus. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos pelo teu cuidado para conosco. Cuidado que se manifesta sobremaneira na pessoa de Jesus Cristo, nosso bom pastor, e no agir do Espírito Santo
em nossas vidas. Neste domingo da Ascensão, nos lembramos de modo muito especial do modo como o teu Filho ressurreto foi assunto às alturas, deixando-nos a promessa de que não estaríamos sós e assegurando-nos a presença do Consolador em nossos corações. Falou-nos ainda de seu retorno, e esta é a esperança que nos anima dia após dia, pois temos a plena certeza de que estás conosco, mas também de que virás ao nosso encontro no dia final. E para este dia marchamos, cantando como a igreja dos tempos antigos, Maranata, vem Jesus, ansiando pela plenitude do teu reino, na plenitude da tua graça, na plenitude dos tempos. Assim nos confiamos a ti em oração, com corações agradecidos por tudo aquilo que fazes em favor de nós, rogando-te que jamais nos faltes, e na certeza de que somos ouvidos e respondidos, te bendizemos. Oramos na mediação do teu Cristo, Jesus, nosso bendito Salvador. Amém. A vitória de Jesus é o penhor de nossa própria vitória, a vitória da vida sobre a morte, e nela muito nos alegramos, por isto a ela cantamos. A vitória de Jesus é o título do cântico de número 118 do Inário Salmos e Hinos, que entoamos agora, dirigidos pela maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Vamos cantar. A palavra de Deus nos ensina assim: buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Esse é um princípio para ser abençoado, não por troca, não por barganha, mas
por colocar o reino de Deus e tudo que o envolve em primeiro lugar. E esse é o nosso desafio, entender que o reino de Deus vem em primeiro lugar. Tudo o que concerne a ele vem em primeiro. Friso isso porque é difícil nós, às vezes, internalizarmos isso. São todas as coisas do mundo que tentam nos fazer pensar em outras coisas. E estar envolvido no reino de Deus é preponderante para sermos pessoas felizes. E uma parte desse envolvimento se dá através de dízimos e ofertas, que nós trazemos ao Senhor claramente por amá-lo. Não porque queremos isso ou porque esperamos aquilo, mas porque o envolvimento com o reino de Deus deve nos mover também a participar da sua obra. E graças ao bom Deus, a nossa igreja é envolvida nas mais variadas causas. E elas acontecem devido ao amor e à fidelidade que você tem para com o reino. Através dos seus dízimos e ofertas, a igreja tem atuado em muitas faces. E isso tem abençoado não somente o povo desta localidade, aqueles que congregam aqui, você que está aí do outro lado da tela, mas muitas e muitas instituições que, graças ao bom Deus, o braço tem podido se estender e assim socorrer aqueles que necessitam. Então se envolva com o reino de Deus. Dedique a sua vida completamente, participando também deste momento. E tenha certeza, Deus há de te abençoar. Nesse momento, na sua tela, bem aqui embaixo, você consegue visualizar as formas que você tem para se envolver nessa obra. Você pode fazer o seu depósito, a sua transferência, com esses dados que você tem aqui, tudo com muita segurança e sabendo que o reino de Deus tem sido abençoado através da sua ação. Feche seus olhos, vamos consagrar dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Falemos com Deus. Senhor, te agradecemos porque em tudo somos mais do que vencedores por Jesus Cristo. As tuas bênçãos têm sido sobre nós e nós só podemos te agradecer por isso. Por isso, ao trazermos dízimos e ofertas, nós expressamos o nosso amor por ti. Sabemos que nada disso compra o seu favor e não é isso que pretendemos. Mas queremos nos envolver na tua causa, tanto quanto for possível, de todas as formas, de todas as maneiras, pois te amamos. Abençoa dizimistas e ofertantes. Abençoa o teu povo que te ama e se compromete contigo. Te consagramos esses dízimos e ofertas e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você mais uma vez a abrir comigo a sua Bíblia e nós estamos abrindo juntos agora no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos, no seu primeiro capítulo. Nós vamos ler em Atos, capítulo 1, desde o primeiro versículo até o versículo de número 11. Encontre na sua Bíblia, no Novo Testamento, o livro dos Atos dos Apóstolos, nele, o capítulo de número 1, leremos desde o primeiro versículo ao 11º. Se você puder, acompanhe na sua Bíblia a leitura que fazemos desta passagem das Escrituras desde agora. Ela nos fala assim. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos.
Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá, do modo como o vistes subir. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Chegamos ao final do ciclo pascal, este período do nosso calendário litúrgico cristão que se estende ao longo de 7 semanas e que se encerra com a celebração da festa de Pentecostes, que terá lugar no próximo domingo. Este é o domingo da Ascensão do Senhor. Ele é inspirado por este episódio relatado a nós no livro dos Atos dos Apóstolos, que acabamos de ler e que justamente precede os acontecimentos narrados no capítulo 2, onde descreve-se o evento que inspira a festa de Pentecostes. No dia de hoje, nós recordamos e, de certa forma, revivemos aquele momento em que, segundo as Escrituras, o Cristo ressuscitado foi assunto aos céus, foi elevado às alturas, envolto em nuvens, e diante de um grupo de espectadores estupefatos. Um momento certamente nada fácil de administrar. Além do fato absolutamente atípico ou mesmo miraculoso, soma-se o problema de que Jesus está se separando dos seus mais uma vez. A experiência da sua morte ainda é algo recente. Não fazem tantos dias assim que os seus discípulos e os seus apóstolos testemunharam o seu sepultamento, mas agora que ele está de volta, já está partindo. E partindo rumo a um destino ao qual ninguém o pode acompanhar. Como deve ser custoso, digo, em termos emocionais, para aqueles que se sentem decididamente ligados a Jesus, veem-se assim separando-se do objeto do seu bem-querer uma segunda vez. Todavia, esta ruptura se dá em meio a promessas de graça, particularmente 2, que devem comunicar aos discípulos esperança e direcionamento. E é sobre estas promessas, estas preciosas promessas de graças advindas do Senhor, que nós vamos meditar hoje. É à luz desta percepção que vamos desenvolvendo a nossa reflexão nesta hora. Falemos da primeira promessa de graça contida na passagem que acabamos de ler. Uma promessa que visa suscitar esperança e que fala aos discípulos e, por extensão, também a nós, do lugar para onde todos nós rumamos. Uma promessa legada pelo próprio Senhor, sendo assunto ao céu. Ele é quem declara que, ao passo em que deve subir e deixar os seus, também o Espírito Santo deverá descer, e justamente sobre eles. Veja o que registra o versículo de número 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, palavra do Senhor. O Espírito Santo,
a quem nos referimos por terceira pessoa da Trindade Santíssima e que reflete também um terceiro momento, por assim dizer, neste contínuo processo de aproximação que o Deus bíblico trava com o homem caído, pecador. Sim, vamos recordar um pouco acerca desta história da relação entre Deus e o homem. Tudo começa no princípio, em Gênesis, no jardim. Ali está o Criador e ali está o homem, sua criatura, num ambiente que convida à intimidade e à comunhão. Mas por força do pecado, esta comunhão é rompida. Impõe-se uma separação entre Deus e o homem, a princípio irremediável, senão pela força do Todo-Poderoso. E vindo ao encontro do homem, Deus se faz presente ali, de muitas formas. Uma voz que soa, uma sarça que arde, uma coluna de fogo ou uma coluna de fumaça, uma tenda, o Santo dos Santos, Deus manifesto, Deus presente, porém ainda um Deus distante. Num segundo momento, Deus se encarna e eis a pessoa de Jesus, o Cristo, segunda pessoa da Trindade. Agora, o Deus Altíssimo e a princípio distante, o Sumo Alter, se faz Emanuel, Deus conosco, homem como nós, sujeito às vicissitudes da existência humana, caminhando ao nosso lado e experimentando mesmo as nossas dores, posto que, sendo homem de dores e que sabe o que é padecer. Mas o Deus homem é assunto aos céus e agora envia-nos o seu Espírito. E o seu Espírito é Deus em nós, habitando no seio da comunidade, vivificando, animando os corações e ministrando consolação. Isto é maravilhoso. Sim, pois não é fácil estar distante de Jesus outra vez, ainda mais face a uma realidade tão dura quanto a realidade deste mundo o é. Sim, um mundo em que temos de passar por aflições, palavra do Senhor, ao qual somos enviados como ovelhas para o meio de lobos, palavra do Senhor também. Mas nele não estaremos sozinhos. E teremos não apenas o Deus conosco, mas o Deus em nós, que nos conforta nos tempos de angústia, que nos instrui nos momentos de indecisão, que nos ensina quanto àquilo que tem valor perene, a palavra do Senhor, os valores do seu reino, os preceitos da sua lei, que nos ajuda a acolher todas estas verdades no coração e bem aplicá-las às nossas vidas, que nos testifica acerca da veracidade, da validade, da realidade de todas estas coisas que apontam para o mistério do amor por nós. O Espírito Santo, que desce sobre a comunidade dos crentes, ele comunica poder. Que poder? Talvez você perguntasse. Ora, o poder de dar cumprimento àquilo que o próprio Cristo prescreveu. Você continua com o texto acessível e ao alcance dos olhos? Estamos ainda em Atos 1, no versículo 8, onde é dada a promessa acerca do Espírito Santo, diz-nos o Senhor Jesus: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas
testemunhas. Este é o poder da igreja. Este é o poder conferido a nós por meio do Santo Espírito. O poder de testemunhar. Todos somos assim, testemunhas vivas acerca do Cristo e do seu Evangelho. Estamos todos nós investidos desta santa missão e desta grande responsabilidade, que é pregar o arrependimento para a remissão de pecados, que é anunciar a salvação que é para todos os homens. Que maravilhosa promessa! Sabemos que Ele estará conosco e sabemos para onde devemos nos dirigir e o que devemos fazer. Cumpre-nos rumar em direção aos corações dos homens e cumpre-nos proclamar a eles o mistério desta graça inaudita que no Cristo se manifesta e no Santo Espírito se testifica. Esta é, por certo, uma palavra que em meio à confusão do momento, onde as circunstâncias são difíceis de administrar, inunda o nosso seio de esperança. Mas há uma segunda promessa, e se a primeira suscita esperança, esta provê-nos direcionamento, capacitando-nos a bem ordenarmos os nossos passos na jornada da vida. E se a primeira promessa foi dada pelos lábios do próprio Senhor ressurreto e assunto aos céus, esta segunda é feita por figuras angelicais que também com ele preenchem esta cena. 2 varões vestidos de branco que, segundo a narrativa, acompanham o movimento de sua ascensão. Diz-nos o texto, por meio destas figuras, que o mesmo Jesus que subiu ao céu haverá de retornar um dia, do mesmo modo como subiu. E esta palavra, acolhida pela comunidade dos crentes, tem orientado a sua expectativa maior desde então. Ela aponta para parousia. Parousia é uma palavra que assimilamos desde a língua grega e que significa literalmente presença. Ela nos remete à vinda do Senhor. A primeira, por certo, mas sobretudo a segunda, aquela que ainda não aconteceu e que tão intensamente desejamos. A data deste acontecimento não somos capazes de prever. O seu conhecimento o Pai reservou a si pela sua exclusiva autoridade, como diz-nos o versículo de número 7, mas tem sido profeticamente anunciada através de numerosos textos. A parousia, a vinda do Cristo, a sua presença outra vez entre nós, tem sido aguardada pela Igreja, por toda a comunidade dos crentes, de todos os tempos e lugares, como aquele momento em que a história humana chegará a termo. Sim, dentro da perspectiva bíblica, não partilhamos a noção de uma história cíclica, mas sim a de uma história linear. Ela tem um início, ela tem um durante e ela tem um fim. Ela converge para este momento a que nos referimos por plenitude dos tempos, um momento de juízo, onde a autoridade divina julgará toda a humanidade, um momento de justiça, onde a misericórdia de Deus será derramada de forma plena sobre a comunidade
dos justos, o momento no qual esperamos a ressurreição dos remidos e o início da eternidade que não terá fim. Ah, que maravilhosas promessas, enchendo-nos o peito de esperança, infundindo-nos direcionamento, conferindo-nos a certeza de que não estaremos sós, de que temos um rumo certo para a marcha da vida e de que seremos, por Deus mesmo, capacitados para bem ordenarmos nela os nossos passos. No Espírito Santo, a igreja encontra a sua animação, dia após dia. O agir do Espírito direciona o nosso caminhar e encerra o potencial para a transformação de todas as realidades, a começar em nós. Na parousia, vislumbramos o nosso rumo certo, o alvo para o qual marchamos. Sua trajetória nos levará ao desfecho do plano divino, à saciedade de toda a nossa esperança daqueles que têm fome e sede de justiça. Imbuídos de esperança, com certeza acerca de para onde rumamos, tomados de direcionamento e capacitados para bem ordenarmos os nossos passos, é que prosseguimos, jubilosos com o nosso Deus, rumo ao dia final, sabendo que marchamos em direção a Ele e que Ele, ao nosso encontro, também vem. Deus seja louvado. Maranata. Vem Jesus. Amém. Chegou o momento das comunicações. No sábado, dia 13 de maio, nós tivemos aqui na nossa igreja o Sarau das Famílias. Um momento lúdico, cultural, um momento muito importante para todos nós, onde os mais variados segmentos da nossa igreja estiveram representados. Canções, poema, boa comida, boa conversa, fraternidade, todos nós tivemos aqui. E foi uma bênção para todos nós. Se você deseja conhecer um pouco mais desse evento e de outros eventos, entre no nosso Instagram. Lá você vai conhecer não somente o que aconteceu no Sarau, mas o que tem acontecido na nossa igreja ao longo de todo esse tempo. No domingo, dia 14 de maio, nós celebramos o Dia das Mães, uma data muito especial para todos nós. E claro, como não poderia deixar de ser, as nossas mães também foram homenageadas. Foi um momento de muita emoção. As nossas crianças fizeram uma participação muito especial. Elas cantaram, elas alegraram o nosso ambiente e trouxeram todo o amor que sentem pelas suas mamães. Nesse dia também, nós tivemos a revelação da mãe do ano, que foi a nossa irmã Ilmeire Rosenbach. Ela foi homenageada, representando todas as mamães da nossa igreja. Se você deseja conhecer um pouco mais, siga lá, EBD Copa, no Instagram. Você conhecerá tudo e tem aqui o vídeo para você ver as crianças cantando. Aproveite, o nosso link está aqui. No dia 28 de maio, após o culto matutino, nós teremos aqui um belo almoço. Sim, você sabe, a nossa igreja gosta de eventos e os eventos são sempre muito bons. E para encerrar o mês de maio, o mês da família, nós estaremos reunidos aqui num belo almoço, confraternizando uns com os outros e aproveitando esse momento de estarmos juntos com as nossas famílias e também com a família da fé. Você pode adquirir esses ingressos através da nossa secretaria, o e-mail está aparecendo aqui. Custam apenas R$50. Você sabe, a nossa igreja está sempre envolvida em muita causa. Muitas são as causas que nós atuamos. E você comprando o ingresso, vindo participar, você desfruta do momento e ainda abençoa a igreja com isso. Então, participe, traga um familiar, traga um amigo, venha se confraternizar. Vamos juntos aproveitar esse último domingo do mês de maio, encerrando assim o mês da família. Lhe convido a fechar os seus olhos para orarmos juntos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.